Como solicitado por um dos amigos aqui do canal, o Anderson, eu decidi fazer esse vídeo sobre phrasal verb. Eu espero que eu consiga esclarecer todas as dúvidas que vocês têm a respeito. Olá, amigos, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade. Eu sou a Lucena Sampaio. Basicamente é a combinação de um verbo e de uma preposição ou de advérbios. Isso aí já pode ter confundido a cabeça de muitos. Mas essa junção das palavras, um ponto-chave que a gente tem que prestar atenção é que faz com que o verbo mude o seu significado. Então eu vou usar essa parte branca aqui, essa lousa branca, para colocar alguns exemplos para vocês. Look up significa procurar, mas quando nós pensamos no verbo look separado, significa olhar. Up é cima, pra cima. Então, se você for traduzir os dois ao mesmo tempo, você não vai conseguir entender o significado desse phrasal verb. Outro exemplo é turn off, que é desligar. Turn pode significar vez ou curva, mas quando você mistura com off, turn off significa desligar. Então a gente pode observar que os phrasal verbs são expressões comuns que tem no inglês e que nós precisamos conhecer para conseguir entender o que outras pessoas estão falando. Isso porque os phrasal verbs são usados para falar sobre tudo, sobre rotina, sobre trabalho, diversas coisas. Então quando a gente tem um conhecimento sobre eles, é muito bom. Para tornar a compreensão mais fácil possível, eu vou colocar aqui a estrutura básica de um phrasal verb. Sempre vai ter o verbo em primeiro lugar e depois vem a preposição ou advérbio. Give up, pick up, run into. Primeiro é desistir, segundo pegar ou aprender, e o outro é encontrar por acaso. Mais uma vez eu digo que aprender phrasal verb dividindo as palavras e entendendo o significado de cada uma não vai ser efetivo no seu caso, porque se você traduzir give é dar, up é cima, já falei, já mencionei aqui. Então você dar acima, qual é o sentido disso quando você traduz? Não tem, porque o significado do verbo ele sempre vai mudar. Então você precisa conhecer as estruturas, os phrasal verbs sozinhos, não as palavras soltas. Eu coloquei aqui alguns exemplos de phrasal verbs que são comuns no dia a dia. Por exemplo, wake up. I wake up at 7 a.m. every day. Ou se não, get along. I get along with my colleagues. Hang out. We're going to hang out this weekend. Por que eu falei esses três exemplos que estão embutidos nas frases? Porque através dos exemplos, através das frases e do contexto é que você vai guardar os phrasal verbs. Se não houver um contexto e você tentar gravar palavra por palavra, isso vai confundir muito a sua mente. Então aqui já vai a primeira dica, aprenda pelo contexto, mas eu vou falar mais detalhes sobre essa dica mais à frente nesse vídeo. Bom, eu creio que nós já conseguimos entender isso, que o phrasal verb faz com que os verbos mudem o seu significado. Mas outro ponto fundamental para que a gente mantenha em mente é que o mesmo phrasal verb pode ter significados diferentes. Então vamos observar essas frases. I set up the table. E outra frase exemplo. I set up a meeting. No primeiro caso, set up significa preparar. Então eu preparei a mesa. No segundo caso, set up significa agendar. Eu agendei a reunião. Por isso, novamente, nós precisamos aprender por situações, pelo contexto, porque isso você vai manter na sua mente quando você escuta constantemente. Entendemos que o significado dos verbos mudam com os phrasal verbs e que um único phrasal verb pode ter um significado diferente. Então, set up pode significar preparar ou agendar. Agora nós vamos observar que os phrasal verbs são separáveis e inseparáveis. E novamente eu peguei exemplos para poder simplificar toda essa didática de hoje. I turn off the light. A frase eu desliguei as luzes pode ser estruturada no inglês de duas formas. I turn off the lights. A segunda forma de falar é I turned the lights off. Nesse caso você pode observar que turn off é o phrasal verb. Então ele pode estar juntinho, turn it off, ou ele pode estar separado. I turned the lights off. Esse exemplo que eu acabei de passar para vocês são de phrasal verbs separáveis, em que o objeto pode ser enfiado lá no meio do phrasal verb. Mas no caso de um phrasal verb inseparável, a preposição precisa estar ao lado do verbo. Peguei um exemplo aqui para tornar mais fácil. I ran into my friend yesterday. Eu encontrei meu amigo ontem. Ran into não pode ser separado. E eu dificilmente falo isso aqui no canal, mas gente, esse tipo de coisa você vai ter que estar sempre em contato. Então eu indico que você veja esse vídeo mais de uma vez. Se for possível, que você estude, que você anote, porque esse é um vídeo mais técnico. Eu estou até tendo auxílio de diversos exemplos aqui para poder explicar para vocês da melhor forma possível.
A estratégia mais tradicional para que você estude os phrasal verbs é que você estude por temas. O que isso significa? Você vai identificar os phrasal verbs de um diálogo relacionado à viagem, um diálogo relacionado a exercício físico, a trabalho. E obviamente eu trouxe exemplos para vocês. Can you pick me up at the train station? Ah, Luciana, agora estou estudando sobre trabalho, estou estudando sobre esportes. Vou falar os exemplos aqui rapidamente. She decided to take on more projects at work. The meeting was called off because of the weather. Na parte de esportes, make sure you warm up before starting the game. He works out at the gym every morning. Deixei todos esses exemplos aqui para que você entenda que é possível sim aprender estudando por temas. Mas a estratégia que eu creio que seja mais efetiva seja ouvir e repetir. Comentei em uma das lives foi a ideia de workout. Geralmente nós como brasileiros pensamos que para falar que nós vamos fazer exercício em inglês é preciso dizer I'm gonna exercise now. Mas o comum é que a pessoa fala workout. I'm gonna work out now. Eu aprendi isso de uma forma muito simples vendo vlogs no YouTube, então a pessoa basicamente ia fazer exercício e ela falava I'm gonna work out now. E foi assim que eu internalizei esse phrasal verb. Aqui a estratégia é muito simples, é que você escute e não fique somente nessa parte, mas que você também repita. Conforme o personagem for falando esse tipo de frase, tente reproduzir. E para isso é importante que você tenha como auxílio as legendas, para quem consegue compreender. É possível usar a legenda em inglês, mas se você não estiver entendendo nada, mude para a legenda em português. Depois disso, sendo possível compreender, Luciana, não preciso nem da legenda em inglês para poder compreender. Daí você pode tirar a legenda, porque isso vai te ajudar a associar o significado ao som do verbo. E a repetição espaçada com certeza pode ser usada aqui. Na prática de domínio, que é um treino que o meu professor de espanhol passa, é bem interessante que a gente tenha algo específico para estar estudando direto e tenha contato com aquilo todos os dias que nós formos estudar. Portanto, se for possível, use a repetição, seja ela todos os dias, que no caso seria para você dominar aquele conteúdo que está estudando, ou a repetição espaçada. Por exemplo, você vê hoje, vai ver daqui 2 dias, vai ver daqui 2 semanas, daqui 2 meses. Esse meu professor de espanhol é dono da Wonder Talk, que é parceira aqui do canal. Nós temos um grupo no WhatsApp em que ele coloca dicas para que você aprenda de forma autodidata o inglês e outras línguas. Ele tem dicas excelentes, inclusive uma delas é que eu estou aplicando é a memória mecânica e tem me ajudado muito no espanhol. Junto com a Wonder Talk, nós vamos fornecer treinamentos que vão durar 1 semana, vamos fornecer ali o plano mensal. Então, se você tiver interesse, entra no grupo do WhatsApp que está na descrição. E essas são todas as minhas dicas para que você aprenda phrasal verbs de uma vez por todas. Eu queria muito que esse conteúdo ficasse o mais simples possível, então se ficou alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários que eu vou tentar esclarecer. E se você tem dúvidas com relação a outros assuntos, também coloque aí que eu vou fazer um vídeo a respeito. Eu falei muito sobre aprender com contexto e situação nesse vídeo, então eu indico que você confira esse conteúdo aqui, em que você vai conferir os segredos dos poliglotas. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!